Para começar, vamos fazer a correção das atividades da aula anterior. Prestem bastante atenção, tá? Para poder tirar as dúvidas. Então, vamos lá. Passei para vocês as páginas 12 e 13 do livro de Geografia. Então, vamos começar aí a correção na página 12. Eu vou ler a questão com vocês, orientar e vocês vão elaborar a resposta, ok? Então, essa parte da interpretação eu vou fazer com vocês, mas a resposta vocês que vão elaborar. Então, aqui, na primeira questão, tem a pergunta tem duas imagens, tá? De um árabe e de indígenas. Então, ela está dizendo, as pessoas estão vestidas com muita roupa. Explique com as suas palavras porque cada ambiente faz com que elas se vistam desta forma. Então, vocês vão explicar o árabe porque ele está num clima mais quente, geralmente próximo de deserto, e os indígenas no clima mais frio, por isso se protegem com roupas mais quentes. Então, vocês vão explicar aí por que cada ambiente faz com que eles se vistam dessa forma, tá? O primeiro no lugar mais quente e a segunda foto no lugar mais frio. Então, desenvolvam a resposta de vocês. Próxima questão, também na página 12, tem a foto aí de um judeu e de uma africana, né? E aí tá perguntando para vocês apontarem as características que tornam essas duas fotografias iguais e que fazem com que elas sejam diferentes. No que elas são iguais e no que elas são diferentes. Iguais porque são seres humanos, né? Todas as duas fotos representam seres humanos, independente da cultura e da religião. E o que fazem eles serem diferentes é que justamente cada um segue uma religião, cada um mora em um local, cada um, por exemplo, o primeiro é um judeu, ele está lá em Israel, e a segunda é uma mulher que está na África, tá? De acordo com a sua cultura. Então, vocês vão desenvolver aí também a questão de vocês, tá? Continuando a correção. Vamos para a página 13, tá? E fala do número 3 aí, fala da dança, da cultura. E tá pedindo para vocês escreverem. As pessoas dançando são aparentemente diferentes, mas elas deveriam ser tratadas de forma diferente por causa da sua cultura? E aí vocês vão responder, vocês acham que elas devem ser tratadas diferentes por causa da cultura? Cada um aqui com uma dança diferente, a primeira no Rio Grande do Sul, segundo é um dançarino de frevo e depois são indígenas com homenagem ao Bumba Meu Boi, né? Muito comum em São Luís do Maranhão. Então, vocês acham que eles devem ser tratados de forma diferente por causa da cultura? E aí vai aquilo que eu sempre falei para vocês quando se estuda geografia, o respeito pela cultura das pessoas. Então, desenvolvam a sua resposta de acordo com a interpretação, tá ok? Continuando, ainda na página 13, agora está falando de culinária, que também faz parte da cultura da população, né? Então, aqui tem 3 fotos, A, B e C. A primeira, feijoada, a segunda, sushi e a terceira, pizza. Então, vocês vão interligar ali com os quadradinhos, colocando a resposta nos quadradinhos, representando os povos de acordo com essas comidas, né? Essa culinária, que faz parte da cultura. Então, a feijoada são dos brasileiros, sushi dos japoneses e a pizza dos italianos. Número 5 é bem parecida a atividade, vocês vão relacionar as colunas. Então, aqui, a primeira estão os povos e segundo as alimentações. E aí vão relacionar árabes, o quibe, italianos com a pizza, japoneses com o sushi, brasileiros feijoada e os portugueses a bacalhoada, tá bom? Então, amores, a correção foi concluída. Espero que não tenha ficado dúvidas, tá? Expliquei, cada um vai formular a sua resposta, tá legal?
Então vamos para a aula de hoje? Vamos utilizar o livro de geografia. Tá aí o capítulo, vamos falar sobre o espaço geográfico. Então vamos lá, vamos relembrar o conceito de espaço geográfico. É um conjunto constituído por diversas paisagens. Apresentam elementos naturais, humanizados e invisíveis. Pode ser grande ou pequeno, movimentado ou não. O espaço geográfico é construído e reconstruído pelo trabalho humano e pela natureza. Então vamos agora entender as características do espaço geográfico. Vejam as duas fotos das modificações que o espaço geográfico sofreu com o passar do tempo. Muita coisa se modificou, não é verdade? Esse aqui é o Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, uma foto antes e depois com as construções na segunda foto. Um outro exemplo é a cidade de Dubai. Até ilhas artificiais foram construídas. O crescimento dessa cidade fez com que o turismo se tornasse a grande fonte de economia. Tem aqui a foto antes e depois e das ilhas artificiais também. Mas com o crescimento das cidades, cresce também vários problemas. Um dos motivos é o excesso de carro nas ruas, a atividade industrial e as queimadas nas florestas. Com esses fatos acontece o fenômeno, nós vamos conhecer agora, sobre o aquecimento global, tá? É o crescimento anormal da capacidade da Terra de aprisionar calor na atmosfera, levando ao aumento rápido da temperatura, tá? Então, é um crescimento anormal da temperatura do planeta. As causas do aquecimento global são o aumento da quantidade de gases estufa, resultantes da queimada, derrubada das florestas, o excesso de automóveis e pelas indústrias, que nós acabamos de ver agora. Outro problema das grandes cidades é a chuva ácida. Vamos entender aí o que é a chuva ácida. É um fenômeno atmosférico que ocorre especialmente em países com elevado nível de industrialização. A chuva possui grande concentração de gases ácidos. Então, com o crescimento das cidades e a chegada da industrialização, ocorrem a chuva ácida, tá? E aí é a emissão dos gases poluentes quando fica retido na atmosfera, e aí quando chove, essa chuva vem completa com gases que são ácidos e podem fazer mal à vegetação, a monumentos que estão em praças públicas e outras coisas mais. Outro problema também, por causa do crescimento das cidades, o efeito estufa, tá? É um fenômeno natural responsável pelo armazenamento da energia solar recebida no planeta Terra. Ele também é responsável pela manutenção das condições ideais ao desenvolvimento da vida no nosso planeta, tá? Então, quer dizer, o efeito estufa é um fenômeno natural. Se não fosse ele, ele faz com que a Terra fique numa temperatura adequada, tá? Mas apesar de ser um fenômeno natural, ele está aumentando a sua capacidade de aprisionar o calor na Terra. E com isso ele causa secas, enchentes, o avanço do mar sobre as cidades. Então, por mais que seja um fenômeno natural, por causa da ação humana, ele está fazendo justamente o excesso de armazenamento de calor no planeta Terra. Todos esses problemas que citamos são causados pelo homem. No caso, o excesso de carros, a industrialização, tá? E aí, os maus tratos com o meio ambiente. Mas também existem modificações no espaço geográfico causado de forma natural, como vulcões e terremotos.
Então, as cidades se desenvolvem próximo, por exemplo, de vulcões, e quando eles entram em erupção, acontecem alguns transtornos que modificam o espaço geográfico. Outro fator também são os terremotos, que aí, vamos dizer assim, faz todo um contexto numa cidade, provocando desastres, né? O crescimento do espaço geográfico faz com que as cidades tenham classificações diferentes, como, por exemplo, cidade formal e informal. Vamos entender as características de cada uma? Cidade formal. Em uma cidade considerada formal, a população dispõe de infraestrutura, como ruas pavimentadas, água potável, rede de esgoto, rede elétrica e segurança. Então, formal, ela está ali toda dentro de um contexto atendendo a sociedade, tá? Infraestrutura, ela é organizada, existe água encanada, potável, o esgoto não é a céu aberto e existe rede elétrica e segurança. Essa é uma cidade formal, tá? Nessa fotografia, vemos aí um bairro residencial bem planejado, então bem organizado e com tudo o que a cidade formal oferece à população. Já a cidade informal, tá? O transporte público é precário, falta luz, saneamento básico e existem problemas com a violência. Então é justamente ao contrário da cidade formal. É uma cidade desorganizada, se cresce sem nenhum contexto, tá? O crescimento dessa cidade não é de forma organizada. E aí, nessas imagens, nós percebemos problemas sociais como moradias precárias. Então, pessoas que constroem suas casas sem nenhum planejamento, perto de rios que podem vir a acontecer problemas ambientais, tá? Então, cidades informais é justamente problemas sociais que a própria sociedade, por falta de oportunidade, acontece problemas de moradia. Então, uma cidade formal, a população se organiza, consegue construir a sua casa e recebe os benefícios de acordo com isso. Já a cidade informal, ela não tem essas características, é justamente o contrário. Aqui vamos ver outro exemplo, que são construções irregulares, né, que causam tragédias como deslizamento de terra. Então, como eu falei, as pessoas acabam não tendo onde morar, constroem suas casas em lugares precários. Quando vem uma chuva forte, alguma coisa, acontece um acidente como o deslizamento de terra e aí grandes tragédias como as casas soterradas e muitas vidas perdidas. É importante o ser humano saber aproveitar o espaço geográfico, mas não se esquecendo de proteger o meio ambiente, tá? Assim todos viverão em harmonia. Bem, amores, essa foi a aula de hoje e agora chegou a hora da revisão. Vamos revisar aí o que estudamos hoje para poder fixar o conteúdo. Falamos sobre o espaço geográfico e a modificação que acontece de forma construída pelo homem e de forma natural. Então, o espaço geográfico tanto pode ter a ação humana como a ação natural também, que vai modificar esse espaço geográfico. Exemplo aí, a foto do Rio de Janeiro, né, do Pão de Açúcar, antes e depois, e aí vejam como foi modificada pela ação humana. Algumas dessas modificações, como o grande crescimento das cidades, provocaram problemas ambientais, tá? Então vamos ver aí quais foram esses problemas ambientais provocados pelo grande crescimento das cidades. Então vimos aí o problema do aquecimento global,
chuva ácida, que é por conta da industrialização excessiva e a emissão dos gases poluentes, e o efeito estufa. Lembrando que é um fenômeno natural, mas por causa dos gases poluentes está fazendo uma transformação contrária. Vimos também que as cidades se classificam conforme o crescimento. Temos aí a cidade formal e informal, tá? Cidade formal quando se desenvolve de forma planejada, tá? Então temos aí o exemplo de um bairro residencial planejado com toda a infraestrutura. E a cidade informal, tá? Sem estrutura e sem apoio à população. Então essa foi a aula de hoje. As atividades serão feitas no livro de Geografia, nas páginas 18 a 20, tá? Espero que tenham gostado da aula, que não tenha ficado dúvidas. Qualquer coisa, só sinalizar para eu poder ajudar vocês, tá bom? Um grande beijo, até o nosso próximo encontro.